Olá, nós somos o primeiro grupo a apresentar o artigo 1 e é composto pela Natália Miranda e por mim, o Emerson. O artigo em questão, o título traduzido, trata-se dos restos de carvão do Paleozoico Superior da América do Sul, múltiplas evidências de fogo na sequência de carvão da Bacia do Paraná, Brasil. O primeiro autor aí é o André Jasper. Bom, os carvões fósseis indicam que os incêndios eles começaram logo após o surgimento das plantas, e isso há 420 milhões de anos. Dessa forma, o fogo ele sempre existiu na natureza, né? Essa relação entre as plantas e o fogo vem aí desde o princípio. Então, durante essa época, né, acreditava-se que essas concentrações de oxigênio atmosférico ultrapassaram os 30%. Isso permitia que a vegetação queimasse, né, mesmo em condições de umidade bem elevada. Mas de onde que vinha essa fonte, né, de ignição, essa queima? Então, nós podemos observar que o fogo precisa de três elementos: o combustível, o oxigênio e uma fonte de ignição. Nesse caso aí, o fenômeno da natureza, como raios, vulcões, meteoritos, contribuíam. Dessa forma aí nós podemos observar, né, nesse esquema do lado direito, precisava então de uma fonte de calor que ia aquecer essa matéria orgânica, esse material. Logo em seguida ele era soterrado por pressão, né, e atuar aí a diagênese, e com o tempo nós teríamos aí essa formação do carvão. Bom, e é exatamente isso que o artigo traz para a gente, né? Então ele nos informa que a ocorrência de fóssil macroscópio em sedimentos de carvão ele tem sido amplamente aceita pela comunidade científica como indicador direto de evidências na ocorrência de paleofides, que esse é um termo em inglês, né, traduzido, quer dizer paleoincêndios vegetacionais. Quando a gente olha aí para a Pangeia, né, que teve toda aquela divisão lá dos continentes, nós temos aí a primeira divisão Gondwana, na parte sul, e na parte norte, Euramérica, Sibéria, e é justamente nessa parte norte que essas evidências eram mais encontradas, na parte sul era mais escassa. Então foi essa a justificativa que o artigo encontrou. Dessa forma, né, o artigo nos mostra aí que esses registros de carvão vegetal macroscópico foram descritos para níveis do Paleozoico superior da Bacia do Paraná. Dessa forma, isso demonstra que os paleoincêndios vegetacionais eles ocorriam em sequências e intervalos estratigráficos variados no Gondwana durante esse período. Então, a geologia regional ela nos mostra aí, né, que fica localizada na bacia do Paraná, e um dos principais autores, né, o Milani, em 2007, ele informa que a bacia do Paraná ocupa cerca de 1.700 km² no sudoeste da América do Sul. E conforme a gente pode observar aí no mapa, abrange partes do sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e até mesmo a Argentina. Bom, então as super sequências que compõem essa bacia do Paraná, nós temos aí o rio Ivaí, do Ordoviciano, Paraná, Devoniano, Gondwana 1, Gondwana 2 e Gondwana 3. A área de estudo aí de interesse está no Gondwana 1, Carbonífero Triássico Inferior, onde está localizada a formação Rio Bonito. Seguindo aí, nós temos a cronoestratigrafia da borda sul-sudeste da bacia do Paraná, com a posição das localidades estudadas, né? Nessa parte mais circulada em vermelho aí, nós temos que a região carvoeira, né? Ela apresenta um ambiente transgressivo e regressivo e é o mais espesso dentro da bacia, com até 2.800 metros. E esses pontinhos em vermelho, amarelo e verde são onde são localizadas a área. E ela é mais detalhada, né, nesse segundo mapa aqui, nesse mapa geológico de localização, que vai mostrar essas localidades da área de estudo, né? E essas setinhas nessa parte inferior aí que indica, né? A primeira é a mina de Seival, mina do Recreio, Faxinal, Morro do Papaléu, afloramento de Quintéria, Bonito 1 e Carbonato de Figueira. Nós temos aí 7 áreas de estudo e aqui detalhando, nós pegamos as principais para não ficar muito extenso. A primeira então aí é a carbonífera de Candiota, ela localiza-se assim como as demais áreas aí no estado do Rio Grande do Sul, abrange uma área de 3.500 km² e é composta por diferentes campos de carvão e são separados por um sistema de falha. Essa imagem aí à esquerda, nós temos a mina de Candiota, é uma mina a céu aberto, está em pleno funcionamento, e as amostras foram colhidas da mina de Seival, né? Aí à direita nós temos aí um perfil e um testemunho de sondagem dessa mina. A mina de Seival, esse material foi reclamado de uma camada de
siltosa, né, intercalada entre carvão, e nenhum elemento megaflorístico foi relatado. Porém, foi encontrado tufos densos de folhas de cordaites, né, que são essas plantas gimnospermicas. Aí nós temos imagens de como essas plantas eram, e à esquerda nós temos uma folhinha fossilizada. A seguir, aí nós temos a jazida Leão Butiá, com 1.070 km², é a primeira jazida descoberta no território brasileiro. Nós temos aqui uma imagem, né, de como que ela é, uma mina a céu aberto também. E o material analisado aí, ele foi coletado de um argilito em camada de aproximadamente 200 mm de espessura. E está localizado na chamada costura de carvão. Em seguida, nós temos a jazida de Faxinal, e mostra uma seção carbonífera, né, inclui veios de carvão, é uma das diferenças das outras minas, enquanto ela era mais estratigráfica, aqui já são veios, né, os carvões são encontrados em veios, e exposta ao longo das faces da mina céu aberto. As amostras elas foram coletadas de um argilito fossilífero de aproximadamente 70 mm, e o estudo petrográfico desta camada particular de argila revelou uma origem de queda de cinzas vulcânicas. Isso aí é o que chamou a atenção, né? Que aí temos uma fonte de ignição, como foi citado lá no início, e aí para gerar esse fogo, né? E a flora é predominantemente gimnospermica, Gilus spotteri. Nós temos aqui uma imagem aqui na esquerda de uma folhinha fossilizada. A próxima mina, conforme nós podemos observar nesse mapa de localização, ela fica a 8 km do município de Mariana Pimentel, e é a mina do Morro do Papaléu. O carvão fóssil macroscópico da coleta aí, né, é de um conglomerado com matéria orgânica, interpretado como sedimentos associados a finas camadas de carvão. A flora é a Glossopteris, Gangomopteris e a Cordaites. Materiais e métodos. O material estudado provém do carvoeiro da Formação Rio Bonito e foi coletado em 6 diferentes localidades ao sul e bordas sudestes da Bacia do Paraná. De acordo com os autores Jones, Charloner e Scott, o material foi identificado como carvão fóssil com base nas seguintes características descritas: coloração preta, brilho sedoso, paredes celulares homogeneizadas, bem detalhes anatômicos preservados. Métodos. As amostras macroscópicas de carvão fóssil foram extraídas mecanicamente de amostras de sedimento com auxílio de agulhas de preparo e pinças sob um microscópio binocular no laboratório. Por serem frágeis, não puderam ser limpos com água ou atacados com ácido para remover os restos minerais aderentes. Características. Os tamanhos das partículas macroscópicas de carvão fóssil em cada sedimento e o tipo de desenvolvimento são homogêneos, de 186 mm de comprimento. Além disso, os fragmentos não apresentaram orientação preferencial e nenhum pode ser observado indicação de escoamento e eventos de erosão. Os fragmentos macroscópicos de carvão eram relativamente grandes e quase não apresentavam bordas desgastadas, ou seja, não foram transportados. Prováveis afinidades taxonômicas. A maioria dos restos mortais estudados recuperados de diferentes localidades apresentaram características anatômicas araucarioides, apresentadas na tabela 1, apontando uma afinidade de gimnosperma. Discussão. Até agora, apenas alguns estudos petrográficos de carvão relataram a ocorrência de carvão putativo, inferido a partir da presença do carvão inertinite maceral para o Permiano da América do Sul, e a maioria destes foram focados nas sequências carboníferas da Bacia do Paraná no Brasil. Por outro lado, o autor ele indica uma escassez de dados sobre a ocorrência de material que indique a ocorrência de incêndios no oeste do Gondwana, especificamente na América do Sul. O material analisado do artigo aumenta o número de ocorrências conhecidas de carvão macroscópico nas 7 localidades, distribuídas em diferentes áreas da Bacia do Paraná e ocorrendo durante diferentes intervalos estratigráficos. Nesse cenário do Gondwana Ocidental, a vegetação responsável para a formação da biomassa de carvão original cresceu parcialmente em áreas circundantes dos pântanos e são responsáveis por formações de turfas. Os grãos sem alteração aparentes nas bordas sugerem que não houve o transporte. Dessa forma, também é possível observar que o carvão macroscópico tem afinidades taxonômicas com a paleoflora, preservado nos níveis associados das localidades em que eles ocorrem, e o que sugere que os incêndios florestais atingiram as plantas.
Resultados. A abundância demonstrada de carvão fóssil macroscópico nos estratos carboníferos brasileiros do Permiano inferior provam que incêndios no Reino Gondwana eram mais comuns do que antes. A ocorrência de carvão fóssil macroscópico foi confirmada em 7 localidades do Baixo Permiano, do sul a sudeste, localizado na Bacia do Paraná, na América do Sul. Muito obrigada.